Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 57, denominado Espíritos Doentes. E muitas vezes, né, só por esse título, a gente vai querer crer que esses espíritos não somos nós e que muitas vezes são espíritos desencarnados, né? Mas espíritos imortais que somos em trajetória humana, ou seja, todos nós temos aí nossa alma, na verdade, o que a gente vai perceber ao longo do capítulo é que espíritos doentes ainda somos nós. E não num sentido negativo ou profundamente negativo. Não, consciente sim, né? Ainda das nossas mazelas, das nossas dificuldades e imperfeições, mas conscientes também de que é algo transitório e que tudo vai depender da nossa vontade, da nossa determinação. Olha que belo, né? Para mudar esse jogo, para virar esse jogo, para nos transformarmos em algo melhor e para irmos além, né? Quase todos somos espíritos doentes. Guardamos paixões, mantemos opinião arraigada, dominamos corações, espezinhamos sentimentos. Então, é verdade, né? Nosso amor, ele ainda é muito imaturo, ainda muito adoecido, ainda muito apegado, né? Muitas vezes é difícil para nós deixarmos o outro ser quem ele é, fazer o que melhor lhe aprouver, né? Trilhar o seu caminho tal qual entende mais correto. E isso em todos os âmbitos da vida, né? Seja com amigos, seja na própria família, seja com os nossos companheiros de jornada. Guardamos paixões, opiniões arraigadas. Muitas vezes, né, a gente tem pontos de vista também muito cristalizados, né, que se a gente for perceber, já cabe ali uma renovação, já cabe ali um novo jeito de ver, né? Porque tudo que se cristaliza, é, de algum modo, para um ponto é necessário, né, para que também a gente não seja essa folha ao vento que mude de opinião a qualquer momento, mas que também tenha essa humildade de compreender que o tempo vai passando e que se a gente souber crescer e evoluir durante esse tempo, a gente vai reformular as coisas, a gente vai ver a vida sobre outra ótica, a gente vai ver que muitas coisas que a gente acreditava serem verdades e reais não eram, né, ainda eram ilusões. Então, por isso, para que nos apegarmos a pontos de vistas ou essa necessidade muitas vezes de estar certo, né? Como dizer estamos certos? Se nós estamos ainda no início da jornada, ainda não vislumbramos tanto e tanta coisa, né? Se a gente for parar para pensar, é loucura mesmo a gente achar que os nossos pontos de vista são os corretos, que a gente vê a realidade tal qual ela é, né? Que o nosso posicionamento perante a vida e perante os outros é irretocável. Como? Não, né? E acaba que a vida é isso, né? Essa sucessão de fases, de etapas, de ciclos mais cheios e outros ali, muitas vezes, de maré mais baixa, para que a gente possa ir compreendendo isso, né? Para que a gente possa oxigenar as nossas experiências, as circunstâncias que a gente vive, para que a partir dessa mudança a gente aprenda o melhor jeito de fazer, de lidar, de sentir, uma melhor compreensão da vida, né? Então ainda há tanto a ser, a fazer, a mudar. Conservamos animosidades, né? Então, muitas vezes, com muitas pessoas nas quais o trato é um pouco mais difícil, porque há sim, né, convivências, há sim pessoas que não são assim, naturalmente caras ao nosso coração, mas que com um exercício um pouco mais elaborado, de compaixão, de piedade, né, a gente vai reformulando isso dentro de nós. Então, também não ficar cristalizado nessas animosidades, que muitas vezes foram sim reais, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa nos prejudicou, nos caluniou, fez alguma coisa que realmente nos machucou, teve alguma atitude mesmo que impactou a nossa vida, mas ainda assim, né? Ainda nesses momentos cabe a nós reformular e não cristalizar também essa visão que a gente tem a respeito das pessoas, inclusive daquelas que nos prejudicaram. Porque se muitas vezes a gente vai perceber que a pessoa mudou completamente, né? Que se arrependeu, que já é uma outra pessoa que tenta pelo menos fazer diferente, por mais que muitas vezes ainda não consiga. Iluminados pela claridade divina, escondemos o sol da crença por detrás da nuvem da dúvida.
né? Então, nossa forma de crer ainda é muito, né? Nossa fé ainda é muito tumultuada. As nuvens, né, que representam essas circunstâncias, é tão bonito esse símbolo da nuvem. Eu me recordo que tem uma frase que é muito falada, né, do Chico, que é tudo passa, é verdade. E se a gente observa as nuvens do céu, pode até demorar para que a formação delas eh, se transforme, mas se transforma. São nuvens passageiras que passam, né? E muitas vezes a nossa fé é cheia dessas dúvidas, né? Como se fosse mesmo é, um céu cheio de nuvens. E por detrás a gente não fosse capaz de ver esse sol, né, brilhante, firme, constante, que por mais, né, que existam muitas nuvens no céu, elas vão passar e o sol continua exatamente ali. Isso é tão belo, né? Uma simbologia tão bonita da vida de falar, olha, por mais que o tempo esteja fechado, por mais que as nuvens estejam escondendo o sol, ele ainda continua ali, mas momentaneamente não pode ser revisto. E quantas vezes, né, para que a gente mantenha a fé e a confiança na vida, a gente precisa ver, a gente precisa palpar, tal como Tomé, né, que precisa ainda dessas provas, né, dessa realidade mesmo da fé, porque ainda somos muito pequenos, né? Tocados pelo amor universal e mensagem vigorosa, dilatamos a força da ociosidade, intrigando, invalidando esperanças, lutando pelo egoísmo em construções vulgares do prazer. Olha que interessante, né? Até em relação a essas invalidando esperanças, às vezes a pessoa já está em uma situação mais difícil, às vezes está numa fase mais desafiadora, e somos nós quem ainda espizinhamos ali o outro, né? Fazendo questão de mostrar os seus equívocos, de mostrar muitas vezes que está em baixa, que está em uma fase difícil. E isso completamente contraproducente, porque a pessoa não só não vai ver, não vai te escutar, como muitas vezes vai se afastar ainda mais, né? Vai nos manter à distância. Fascinados pelos altos cimos, ainda sonhamos com a terra, lutando pelos seus poderosos comandos. Então, ao mesmo tempo em que a gente já é apaixonado por essas ideias mais elevadas, a gente ainda acredita que este céu se constitui desses prazeres ainda materiais, né? De dinheiro, de poder, de comando, né? Fraternistas, dirigimos consciência sobre o relho de palavras, atos ou pensamentos hostis. É verdade, sabe? Figurando aí há muitos anos nesses trabalhos voluntários, né? Mas ali fixados em um voluntariado, em uma instituição, a gente vai perceber que todos nós, né? Todos nós trabalhadores que somos ainda carregamos tanta imperfeição na obra perfeita que é do Cristo, né? Não é nossa, nós somos meros instrumentos, mas a gente embaça e atrapalha tanto, né? Então, mesmo nesses lugares, a gente vai ver ainda tanta vaidade, tanto egoísmo, tanta disputa. E se a gente não souber compreender que a mensagem é do Cristo e que nós somos intermediários, todos nós imperfeitos, a gente não vai conseguir se manter em lugar nenhum. Porque ao conviver mais com as pessoas em uma instituição, a gente começa a ver os problemas que existem, as dificuldades de convivência, normais em todo e qualquer lugar, né? E muitas vezes por esperar, né, nesse movimento de ilusão que muitas vezes a gente ainda tem, de que as pessoas vão ser perfeitas ou de que daquele lugar vai ser diferente, a gente não só eh, não enxerga a realidade, como também está fadado a fracassar ali naquele movimento, porque é um castelo construído sobre areia, né? Então vai ruir, uma hora ou outra vai ruir. Então, que nós possamos compreender exatamente isso, a obra do Cristo. E todos nós, imperfeitos que somos, damos a nossa contribuição, mas embaraçamos muito o trabalho. E cientes disso, que a gente possa fazer essa nossa parcela não só, né, de compreensão, de compaixão, de piedade para com o próximo, mas também de um comprometimento maior conosco, né? Isso aqui é sobre a minha trajetória, é contribuir com essa instituição, com esse trabalho voluntário, mas isso é sobre mim.
porque as tormentas virão, as crises vão vir, e se a gente não tiver isso muito firmado no nosso coração, esse compromisso pessoal, né, que não se vincula a outras pessoas, mas ao nosso coração, a gente eventualmente vai ser arrastado mesmo pela vida, pelas desesperanças, pelas desilusões, né? Afinal de contas, não nascemos prontos, não estamos prontos. Inclusive, estamos fazendo o que fazemos, né? Estamos nos papéis que a vida nos deu, exatamente para que em serviço, em movimento, a gente possa compreender essa necessidade da gente mudar e evoluir. E olha que humildade pensar assim, né? Que é exatamente por isso que eu ocupo os lugares onde estou, que eu convivo com as pessoas que convivo, para que em movimento me transforme em alguém melhor. Não estou pronto, sabe? Essa compreensão profunda. Não estou pronto, estou a caminho, né? Estou caminhando. Somos quase todos espíritos doentes. Mas a semente que se recusa a morrer não enseja a árvore oportunidade de viver. É aquela passagem, né? Se a gente, se a gente não permitir que essa semente morra, não vai dar origem a essa árvore. E é bem isso, que a gente se permita se transformar nesse processo. E eu acho isso também uma das coisas mais belas e esperançosas, sabe? De olhar, de olhar muitas vezes ali para um futuro e pensar assim, teve um dia que eu decidi, né? Teve esse dia, esse momento em específico que eu fiz essa decisão, que eu paguei os preços dessa decisão e que eu continuei. E olha onde estou hoje, e olha quem sou hoje. Então imagina o seu eu do futuro, daqui 5, 10 anos, você olhar para trás e falar, caramba, aquele momento, né? Muitas vezes de dor, de incerteza, naquele momento em que eu permiti que essa semente pudesse morrer, para que hoje então eu possa ver, caramba, que bom que eu dei à vida essa oportunidade dessa minha árvore interior, né, renascer, através do quê? Da morte dessa semente, né? Dessa morte desse eu antigo, dessas vaidades, desse modo de viver, dessa forma de compreender a vida. Imagina, você olhar para frente, né? Olhar ali para trás, daqui a alguns anos e falar que bom, que naquele momento eu fiz essa escolha. E olha, não precisa nem ser lá na frente, né? Se, de novo, se a gente soube crescer, por pequeno que seja, né? Muitas vezes a gente olha para esse nosso eu de hoje, como se diz aqui, Joana, de uma forma muito clara, muito correta mesmo, nós somos ainda espíritos doentes, mas olha o que já conseguimos, sabe? Olha quem nós éramos, olha o que já fomos, olha como já reagíamos, né? Como reagíamos anteriormente, como nos sentíamos e olha o quanto que a gente já cresceu, mesmo sendo tão pouco, compreende? O quanto que a gente não pode fazer, quanto que a gente não pode ir além. Porque esse crescer pequenininho que foi já nos transformou nisso que hoje nós somos e que ainda somos espíritos doentes, né? Que o Pai nos reserva como ideal de vida, né? Onde conseguiremos chegar? Então, aquela frase, vós sois deuses, é bem isso, né? O nosso potencial de crescimento, de transformação é infinito. E que a gente tenha essa vontade mesmo no nosso coração, que independente do que aconteça, de onde a gente esteja, né? Das circunstâncias que a gente esteja vivenciando, eu vou me transformar em uma versão melhor de mim, né? Por compromisso a mim, aos outros e à humanidade também, mas por amor, né? Água que não se submete não movimenta dínamos que beneficiam a vida. Então é a mesma coisa, né? Uma água estagnada que daqui a pouco, de tão parada, começa a ficar pútedra, né? Fique em estado ali de putrefação, né? Mais mal cheirosa. E essa água que correndo, essa água que, tal qual a sua natureza é se movimentando, se movimenta pela vida, logo, logo chega no mar. Então, nasceu de uma fonte pequenina, mas ao se encarregar de contribuir para a vida, de fluir, tal qual o seu fluxo natural, de repente encontra o mar, encontra o oceano. É algo muito maior e muito mais grandioso do que ela mesma. E caramba, que belíssima descobrir que há muito mais a ser, a viver, a compreender da vida.
O trigo que se obstina ante o esmagamento não favorece oportunidade ao pão. E é verdade, né? Pro, pro pão ser servido na nossa mesa, quanto desse trigo não passou por um processo de beneficiamento que significa um esmagar, né? Esmagar a tal ponto que aquilo vire de fato um farelo, né? Ou seja, de que Deus realmente vai nos moer para que dessa, né, dessa fonte assim, muitas vezes ainda primitiva que tem dentro de nós, possa se beneficiar, possa sair ali algo muito mais grandioso, mas que tem que passar pelas forjas, pelos esmagamentos da vida. Então, tantas lições assim belas, né? De novo, a natureza sempre nos mostrando esse é o caminho. Não há como fugir. Para você dar origem a um pão, você tem que ter sido anteriormente um trigo, você deve ter sido passado, né, por esse beneficiamento intenso de ser moído várias vezes, né? De seja por dores mesmo, seja por aprimoramentos da vida, por processos de melhoria mesmo, que você fala, caramba, é por aí mesmo, né? Da tua enfermidade surgirá a morte da forma para o crescimento de fagulha de luz de que és constituído. Ninguém te pode acusar por trazeres a lama de ontem e o lodo de hoje nos pés transformados em feridas. E todos nós, né? Temos o nosso passado aí, esse lodo intenso, os pés feridos, machucados, as chagas, né? Dessas imperfeições, desses vícios, mas seremos muito mais aperfeiçoados logo mais, se a gente continuar, né, determinados, conscientes da etapa evolutiva em que estamos, do nosso tamanho espiritual, conscientes desse tamanho espiritual que ainda é pequeno, quanto que a gente não pode crescer? Sem o sulco que a dor rasgou em teus tecidos, o avanço teria sido impossível. E é interessante, né? Porque em várias passagens Emmanuel vai falar isso, dessa palavra da cruz que é loucura para os que continuam ali vivendo nessa vida material de forma mais prazerosa, né? Então, muitas vezes a gente não sabe verificar que esse processo da dor ele é difícil mesmo, logo que a gente está vivendo ele é quase assim como algo que a gente não acredita que vai conseguir passar, mas pelas próprias dores que a gente já vivenciou, já passou, já superou, não é agradecer a dor, né? Assim, de, no sentido de querer reviver tudo aquilo, mas falar, tá tudo bem. Foi um preço justo para me tornar quem eu me tornei. Foi a forma como a vida encontrou de me fazer ver a vida de uma nova ótica, compreender de verdade a realidade da vida, onde estão, né, os verdadeiros tesouros da vida, o que que realmente importa na vida, quem são as pessoas que realmente importam na nossa vida, né? Sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Então, gente, quanto que a gente ainda precisa do contraste, né? Ou seja, em vivendo a dor, muitas vezes a gente vai encontrar maior sentido se a gente sabe aproveitá-la, se a gente sabe passar por ela. Então, não é um masoquismo, não é um agradecer a dor e querer que ela retorne a todo e qualquer momento. Também não é isso, mas é compreender se veio, se está acontecendo, se está aqui a um propósito. Então, deixa que essa dor faça esse trabalho em mim, de me purificar, de me burilar, de me engrandecer, né? Deixa eu ser humilde para receber, para aceitar esse momento de vida, essas circunstâncias, essa forma que a vida me deu de puro amor, me fazer compreender o seu verdadeiro sentido, que por outros modos eu não teria conseguido, né? Sim, somos espíritos doentes, quase todos, caminhando para Jesus, que, em se fazendo embaixador da vida verdadeira, trocou as excelências do seu reino para buscar-nos, e doando-se a todos, espírito em jornada, fez-se o pão da vida, para alimentar-nos na difícil trajetória da evolução. Então pensa. Veio, deixou sua mensagem, não só sua mensagem, deixou seu exemplo de vida, deixou um modelo a ser seguido, né? Deixou assim um roteiro completo de como nós temos que ser, do que devemos nos tornar. E é esse pão, né? É verdade, esse símbolo de Jesus muito comumente em várias tradições como esse pão.
que é algo completamente universal e que, como a gente viu antes, né, precisou ser moído, ser forjado pela vida para que pudesse hoje, né, há tantos e tantos milênios como já tem acontecido, dele nos fornecer esse alimento que mata a nossa fome, né? Essa água que dessedenta a nossa sede, né? Então, que possamos compreender, o caminho é esse, não há outro caminho. É porque muitas vezes a gente acredita, né? Embora haja muitos caminhos, eventualmente, né? Necessariamente a gente vai ter que passar por esses transes um pouco mais difíceis da vida mesmo. Faz parte, faz parte da jornada. Então, que a gente possa compreender isso. Espíritos doentes não são os outros. Provavelmente também são, mas somos nós, também encarnados que estamos ainda, né? Com com essas nossas imperfeições, com essas nossas deficiências, que ainda nos machucam e machucam os outros também. Então, muito obrigada pela escuta de hoje. Espero que a gente possa passar pelas forjas da vida de uma forma assim mais menos revoltada, aceitando mais as circunstâncias que a vida nos dá por amor a nós, ao nosso crescimento, à nossa trajetória, à nossa evolução e que a gente saiba ter olhos de ver, né, de enxergar essas dádivas momentaneamente escondidas para nós, né? Porque ainda não temos muitas vezes esses olhos de ver. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. E, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana. Até mais.